Eu, na mesma hora, falei assim, óbvio, claro, é sempre uma honra vir aqui em Marlboro. Eu amo vocês, irmãos. Cada bênção que eu recebo lá em Chelsea começou aqui. Cada passo na presença de Deus que eu dou nesse país começou aqui. Eu amo vocês de coração. Eu falo com Deus nas minhas orações assim, olha, Senhor, eu amo tanto aquele povo que, se o Senhor deixar, eu só profetizo bênção. Mas, às vezes, o Senhor quer puxar um pouco a corda, né, irmãos? Para a gente poder estar firme na presença dEle, na verdade. Antes de iniciar a mensagem, eu queria dar um conselho para a igreja, sabe? Os irmãos que participaram do jejum com a gente lá em Chelsea, os irmãos viram o tamanho do poder do Senhor naquelas 24 e 40 horas. Foi, assim, algo sobrenatural, irmãos. Eu sou capaz de falar que eu estou sentindo a presença, aquela atmosfera até hoje. Amém. E eu queria dizer para você que não está conseguindo participar, sabe? Que você tentasse, que você se esforçasse um pouco. Eu falei isso lá domingo, quando eu estava dando uma palavra lá, e eu falei assim que a sua família precisava disso, de você. Você, às vezes, sai 5 da manhã, num frio de -20, para buscar o pão. Você, às vezes, igual a gente passou aí, ainda tem passado por perigo de imigração, você sai correndo todos esses riscos, mas você sai. Sabe por quê? Porque tem alguém que precisa. Pelos seus filhos, você busca o pão, você enfrenta tanta coisa pelos filhos. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração, porque eu ainda não tenho filhos, mas o Senhor falou para mim assim, não se preocupe, que se você não colher, a sua descendência vai colher. E muitas vezes nós aprendemos aqui na Igreja Bethesda que a gente tem que renunciar a tantas coisas, inclusive a que os pais da gente deixou como herança maldita. Agora, irmãos, se os pais da gente deixaram heranças malditas para nós, por que nós não podemos deixar uma herança bendita para os nossos filhos? Sabe? E quando o pastor Daniel fala aquelas coisas e fala assim, a igreja tem 200 e tantos membros, 300, não sei, mas só 60, só 40 está aqui. Eu fico pensando que você que não está indo, está perdendo a oportunidade de plantar para o seu filho. O filho que você tanto ama, que você tanto fala por aí que ama, eu amo meu filho. Tem uns que falam assim, eu dou minha vida pelo meu filho, e eu não tenho dúvida. Mas dá um jejum também, para Deus, em prol de Deus abençoar o seu filho. Esforça um pouquinho, sabe? Porque o que Deus está fazendo na igreja é coisa maravilhosa. Amém? Quero ler com os irmãos Efésios capítulo 4. Eu confesso aos irmãos que é uma palavra bem complicada. Não é fácil pregar essa palavra, porque tem alguns textos muito difíceis, mas eu acredito que Deus vai falar ao nosso coração de uma forma poderosa. Mas, acima de tudo, tenta compreender essa mensagem. Tenta assimilar cada versículo e cada frase em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. O título dessa mensagem é O Sofrimento da Trindade. Olha que coisa interessante. O sofrimento da Trindade. Todos encontraram? Efésios capítulo 4, versículo 30. Está escrito assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Quando eu falo sofrimento da Trindade, a palavra sofrimento ela é um pouco mais pesada, mas como Jesus sofreu na cruz, por mim e por você, então eu acredito que se Pai, Filho e Espírito são um só, porque os três são um só, então, da mesma forma, eu acredito que o sofrimento de Jesus transpassou a Deus e ao Espírito Santo. Mas o que eu queria falar é que o ser humano ele tem uma certa facilidade em fazer o Senhor entristecer. O texto que a gente está lendo aqui, não entristeçais o Espírito Santo, é algo que acontece desde a criação do homem. O Espírito Santo, a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está escrevendo aos irmãos em Éfeso, que não entristeçais o Espírito Santo. E o recado que Paulo está dando aqui é um recado que eu e você, a gente esquece. Chega num culto, você busca, chega num culto, você adora, você lê a palavra, você ora em casa, mas em algum momento você acaba entristecendo o Espírito Santo. E o que o Senhor quer fazer com que eu e você entenda nessa noite é que esse momento de entristecer o Espírito Santo tem que acabar. Você não pode viver por aí entristecendo o Espírito Santo. Você não pode, de maneira nenhuma, deixar com que o seu cotidiano de vida, com que o seu trabalho, com que qualquer coisa que você faz durante o seu dia, entristeça o Espírito Santo. E a verdade é que, muitas vezes, eu e você, nós esquecemos. É difícil, é poucas pessoas que ouvem uma mensagem e, no outro dia, acordam com aquela mensagem. E acorda falando assim, aquilo que foi falado lá na igreja ontem, eu não posso fazer. Por quê? Porque nós temos a facilidade de entristecer a Trindade. E lá no início da criação, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu comecei eu sempre faço isso, quando Deus coloca uma palavra no meu coração, eu começo a estudar aquilo, eu começo buscar dentro da palavra do Senhor os momentos em que Deus se entristeceu, os momentos em que Jesus entristeceu e alguns momentos em que o Espírito Santo entristeceu. E buscando sobre isso, eu consegui ver que Deus, já no jardim do Éden, entristece com o homem. A matéria-prima que Deus criou faz com que Deus entristece. Para pensar por quê. E é um motivo de nós orarmos. É um motivo de nós pararmos e pensar por que é que eu tenho que entristecer o Espírito Santo. E o que me chama a atenção é que o entristecer do Espírito Santo, lá no jardim do Éden, ele não veio através do homem somente. Há um Espírito que empenha diariamente fazendo eu e você fazer isso. Há um Espírito que vem do inimigo, há um espírito que vem através do inimigo da nossa alma, para fazer com que eu e você entristeça o Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus ele fez a criação, ele fez o homem e a mulher, ele colocou em um lugar perfeito. Deus fez o homem sem doença.
Deus fez o homem com inteligência. Deus fez o homem com uma capacidade tão grande que o nome que o ser humano, que Adão, deu aos animais é o nome que a gente usa até hoje. Olha a capacidade de inteligência que Deus fez o homem. Deus fez o homem com inteligência para dar nome ao planeta. Ou seja, Deus fez uma matéria perfeita. Deus fez uma matéria absurda. Mas o espírito que luta contra eu e você invadiu o ambiente do homem. E aí, o espírito que veio através daquela serpente, ele entra na serpente e ele trama para fazer o homem, pela primeira vez na história, entristecer a Deus. Então, o homem está no jardim, e a Bíblia vai dizer que Satanás ele entra na serpente e ele chega até Eva. Ele chega até Eva e a engana. Ele a manipula. Ele faz com que ela desobedeça à voz de Deus. Deixa eu te falar. Sabe essa hora que você desobedece à voz do Espírito Santo? Sabe essa hora que você está diante de uma situação e você entristece o Espírito Santo? Pensa. Por gentileza, raciocina comigo. Sabe essa hora aí? O enganador está manipulando toda a situação para fazer você pecar contra Deus. E eu sei que você está cansado de saber disso. Eu e você está cansado, mas a pergunta que eu quero que você coloque no seu coração e leva até o final dessa mensagem é: por que nós temos que ser assim? Porque quando nós obtermos a resposta, eu acredito que as coisas vão mudar. Dá uma glória a Deus aí, irmão, me ajuda aí. Quando você obter a resposta, as coisas vão mudar. Glória a Deus. Ajuda aí, irmãos. Deus está dando a provisão, você está glorificando. Sabe? É porque nós pecamos e nós erramos. E eu tenho falado isso com Deus. Eu quero dizer para os irmãos que essa mensagem falou muito no meu coração. Olha, irmãos, essa mensagem falou tão forte no meu coração que eu estou sentindo dor no meu coração há 3 dias quando Deus me deu essa mensagem. Eu estou sentindo realmente, eu cheguei a falar assim com Deus: será que eu vou ter um infarto? Será que isso é problema realmente de saúde? Será que eu não devo procurar um médico? Porque o Senhor falou comigo assim: olha, John, se você conseguir achar o ponto de equilíbrio dessa resposta, vai resolver 50% dos seus pecados. Eu falei: como é que é, Senhor? É porque, John, quando você consegue enxergar na frente, quando você consegue discernir o empenho do inimigo, a manipulação da atmosfera que te faz pecar, você vai recuar antes de pecar. E é sobre isso que eu quero falar. Porque o entristecer de Deus nos afasta das promessas. Quando Deus entristece conosco, não é Ele que afasta, é nós que nos afastamos da promessa, do dom que nós buscamos, da cura que nós precisamos, da força necessária, da resposta que nós buscamos. E o Espírito Santo está mandando te dizer para você nessa noite: por que você fica me entristecendo? Se isso só piora as coisas para você, não é nem para mim. Então, na criação, nós vemos que há uma manipulação que entristece a Deus, faz com que o homem peca pela primeira vez. Mas se você observar bem, Deus ele é tão maravilhoso, Ele é tão lindo, Ele é tão perfeito, que em todas as vezes que o homem entristece Ele dá um jeito de nos abençoar. Todas as vezes que você erra, o Espírito Santo dá um jeito de fazer com que Ele aproxime de você novamente. O inimigo faz, você tem que dar glória a Deus por isso aí. Porque se o Espírito Santo não fazer isso, eu e você está lascado.
E é por isso que eu estou falando que você deveria glorificar o nome do Senhor, dar glória a Deus aí. Porque se o Espírito Santo não fazer nada, se depender de nós, irmãos, a Bíblia diz que nós estávamos exstituídos da glória de Deus. Estava todo mundo fora. Então, quando acontece essa questão de a serpente ser usada pelo inimigo, manipular a atmosfera, a Bíblia vai dizer que em Gênesis capítulo 3, versículo 14, nós vemos que o Senhor ele começa a bolar um plano para mim e para você. E ele bola um plano tão poderoso que é pela primeira vez na história, o próprio Deus profetiza. O Senhor, ele profetiza, eu estou falando de Deus. Na matéria era o Espírito de Deus, era o próprio Espírito Santo, era o próprio Jesus, mas a Bíblia está falando aqui do Deus Todo-Poderoso. E no versículo 14 ele diz assim: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Não, está errado. Desculpa, eu estou lendo 4. Eu estou falando aqui, meu Deus, me perdoa. É 3:14. Desculpa. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade, a profecia aí, irmãos, há o recurso chegando aí, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. E esta o ferirá a cabeça, e tu o ferirá o calcanhar. Essa profecia aqui é a provisão da primeira vez em que Deus se entristece com o homem. Essa profecia aqui é o recurso que chegou para aquele tempo. Mas o problema é que Deus ele dá essa palavra, mas Adão e Eva não deixam de passar as consequências. E é sobre isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando eu e você entristece o Espírito Santo, sabe o que acontece? O Senhor arruma outro plano, ele começa a fazer um plano e fala assim: eu não posso desistir do meu filho, então eu vou arrumar um outro plano para poder salvar. Porém, a consequência fica. E essa consequência é que nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Porque o homem foi feito para viver no Éden. E Adão e Eva estavam no Éden. Mas por causa de esse negócio já de deixar com que, eu vou falar a verdade aqui, por causa de não vigiar, por causa de desobedecer, o Senhor ele teve que mudar os planos, ele teve que profetizar ele mesmo, mas ele teve que cumprir com a justiça da desobediência. E eu queria dizer para você, não entristeça o Espírito Santo. Sabe por quê? Ele vai te perdoar. Ele vai atrás de você o tempo inteiro. O Senhor vai enviar anjos atrás de você. Mas o problema também é a consequência. Porque tem que haver justiça. Não tem como. Então a consequência da desobediência, em Gênesis capítulo 6, mais uma vez o Senhor se entristece. E a consequência da desobediência de Eva é que da descendência dela
houve o primeiro crime na Bíblia, na humanidade. Em Gênesis capítulo 6, o Senhor, ele arrepende de ter feito o homem. Mas se você parar para analisar, porque o Senhor, a Bíblia vai dizer que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas esse arrepender, para mim, sabe o que é? A tristeza de Deus de olhar o homem naquela situação maldita. E ele falar assim, eu não criei o homem para isso. Eu criei o homem para me adorar, para liderar na terra, para cultivar a terra, para viver em paz. Então Deus, ele olha mais uma vez e entristece. E em Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim, eu vi e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era somente mal, continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Olha, irmãos, para o Senhor falar uma coisa dessa, ele estava muito triste, pastor Priscila. Deus estava muito triste. O homem estava destruindo tudo quanto Deus fez com cuidado. Irmãos, preste bem atenção. Não entristeça o Espírito Santo. Deixa esse negócio de entristecer o Espírito Santo para quem não conhece o Espírito Santo. Para eu e você que experimenta de tantas coisas boas. Para eu e você que tem a vida na palma da mão dele. Vamos deixar isso de lado hoje. Sabe por quê, irmãos? A maldade do homem entristece demais a Deus. Deus, ele começa a fazer planos para destruir o homem por causa da sua própria maldade. E a consequência é que o filho de Eva matou seu próprio irmão. Agora para bem para pensar, irmãos. Quanto mal o ser humano tem feito um para o outro. Quanta maldade o ser humano tem feito um com o outro. Sabe o que é isso? A maioria, Deus falou no meu coração, chegou a doer. A maioria é herança dos pais. Herança maldita. O cara já nasce com a sobrecarga de maldade que vem dos pais. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você está aqui hoje. A maldade já não está mais em você. A maldade já saiu de você. Sabe qual que é o problema? É que a maldade saiu, mas ela não vai deixar ficar barato. A maldade saiu, mas ela vai voltar e ela vai tentar entrar de novo. A maldade saiu, mas ela não vai embora e pronto, acabou. E é isso que o Senhor está falando comigo para que eu possa dizer a você. Maturidade de saber, você venceu hoje, amanhã tem outra guerra. Não descuide, não vacile, não se esqueça. Não entristeçais o Espírito Santo. Há consequências gravíssimas. Há consequências terríveis. E o Senhor tem bênçãos para nós.
O Senhor tem riquezas para nós. O Senhor tem o plano maior de salvação para nós. O Senhor tem um céu, ruas como de ouro e de cristal. O Senhor tem uma vida de eternidade para mim e para você. Quando o Espírito Santo vier sobre você e soprar essa palavra, não me entristeça, porque eu tenho uma vida eterna para você. Ouve essa voz. Quando o Espírito Santo falar assim, olha, não faça isso. Quando um pensamento ruim, pensamentos maus, que atrapalham a nossa intimidade com o Espírito Santo vier sobre você, lembra-se dessa palavra. Não entristeçais o Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu tenho lutado uma luta constante contra os pensamentos ruins. Eu tenho travado uma batalha terrível contra os pensamentos ruins. E a tática que o Espírito Santo tem me dado é línguas estranhas. Então vem um pensamento ruim, eu tento começar a falar em línguas estranhas. Outra tática que o Espírito Santo tem me dado é ungir minha cabeça todos os dias. Eu pego o óleo ungido e passo sobre a minha cabeça e falo com o Senhor. Eu protejo a minha mente de todo pensamento ruim. Eu unjo as minhas mãos, eu abençoo a obra das minhas mãos. Eu unjo meus pés e falo, Senhor, abençoe, guarda o meu caminho. Porque, irmãos, o inimigo bola planos para fazer com que eu e você entristeça o Espírito Santo. E sabe o que acontece depois, irmão Jean? É que você entristece o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui. Você começa a fazer só aqui, para trás. Por quê? Porque gera vergonha. Porque gera tristeza. Ei, o entristecer do Espírito Santo não é somente o ato que você fez. Esse é que é o problema. Se o entristecer do Espírito Santo fosse só o ato que você fez, estava bom. Mas o problema é que o entristecer do Espírito Santo te dá vergonha. O entristecer do Espírito Santo te dá preguiça. O entristecer do Espírito Santo te faz recuar no caminho. E aí o que acontece? Você fica vulnerável, igual um peixe no anzol. Quem está entendendo? E Deus tem que intervir novamente. E Deus, irmãos, prestem bem atenção. Tem muita gente que usa esse texto para fazer a igreja pular. Mas esse texto é para fazer eu e você chorar. Se você realmente ama o próximo, como a você mesmo, quando você lembrar da história de Noé, em que Deus destruiu toda a humanidade, você tem que bater o joelho no chão e chorar. Sabe por quê? Você tem ideia de quantas crianças morreram naquele dia? Vocês têm ideia de quantos pais morreram naquele dia? Quantas famílias foram lavadas da terra? Vocês têm ideia disso? Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando Deus entristece, é perigoso. Quando Deus entristece, é perigosíssimo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando Deus entristece, Ele expulsa o homem do Éden. A primeira coisa, quando Deus entristece, Ele expulsa os anjos do céu. Uma terça parte dos anjos foi expulso. Você não acha? Você está achando que Deus, quando expulsou Satanás, estava alegre? Lúcifer. E uma terça parte dos anjos. Ei, se Deus estivesse alegre, se Deus estivesse normal, Ele tinha destruído os anjos ali mesmo. Mas Deus não destruiu. Por quê? Porque Ele estava triste. O coração chega a doer. Depois Deus vai lá e expulsa o homem do Éden, por causa da desobediência. Depois Deus vai lá e mata toda a humanidade, salva apenas uma família. Você acha que Deus estava contente com isso? Quando eu e você olham uma criança, eu e você, porque a Bíblia fala assim,
Se o Pai que está no céu sabe dar bons presentes aos filhos, quanto mais vós. Ou seja, Deus nos ama mais que tudo, irmãos. Agora presta bem atenção. Deus olha e vê. Se você, que é um ser humano, consegue olhar uma criança sendo maltratada, aquilo te dá tristeza, te dá sede de justiça. Imagina Deus, irmão, vendo toda a humanidade morrendo. E lá do céu ele falando assim, não foi para isso que eu criei o homem. Vamos parar de entristecer o Espírito Santo, irmãos. Por gentileza, dá um glória a Deus aí. Não deixa a mensagem ficar melancólica, não, que essa mensagem não é uma mensagem melancólica. Essa mensagem é uma mensagem séria, para você não entristecer o Espírito Santo. Essa mensagem é uma mensagem para você anotar, se possível, lá no vidro do seu carro, no teto da sua casa, por cima da televisão, de mensagem de papel de parede do seu celular. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque o homem que não entristece o Espírito Santo de Deus, a gente vai falar dele no final dessa mensagem. Eu queria falar de um outro momento especial, em que o próprio Senhor Jesus, ele entristece. O livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36. O próprio Senhor Jesus entristece. O Senhor Jesus, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Espírito Santo. E mais uma vez ele se entristece. E o que me chama a atenção é que lá no passado, Caim mata Abel. Comete um assassinato. E desde então o homem começa a matar. E o homem já começa a ser dominante sobre os outros. Os mais fortes matam os mais fracos. Obviamente é assim. E depois de milhares de anos, o Senhor Jesus vem sobre a terra e a maldade prevalece inclusive contra o nosso Deus. E a Bíblia vai dizer assim, glória a Deus, aleluia. 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a o quê, irmãos? Como é que está aí na Bíblia de vocês? Entristecer. Olha aí. E a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A alma do Senhor Jesus estava completa e tomada pela tristeza mais uma vez. E eu quero falar da tristeza, e Deus colocou esse texto no meu coração para falar da tristeza, porque o Senhor Jesus, ele era muito poderoso, o homem mais poderoso da terra. Eu estou falando de homem porque ele veio como homem. Jesus Cristo era 100% homem. E ele foi o homem, hoje não é mais homem, é Deus, mas ele foi o homem mais poderoso da terra. Um homem que conhecia o céu. Um homem que conhecia a Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus, que o amor de Jesus, que a sua alegria era fazer a vontade do Pai. Um homem tão cheio de poder, um homem que derramava, que estendia a mão, pessoas eram curadas. Um homem que fazia milagres jamais visto na humanidade. Um homem que falava e o céu respondia. Entristeceu.
E o mais engraçado é que o que me chama a atenção e o que o seu Espírito Santo me levou é o motivo pelo qual ele entristeceu. E mais uma vez, ele entristeceu por causa da maldade do homem. Ah, irmão, por que você acha isso? Porque a Bíblia vai dizer que naquele momento foi revelado a ele o que havia de acontecer. A Bíblia vai dizer que ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, naquele momento, o Espírito Santo de Deus revelou a ele que mal ele haveria de passar nos próximos minutos, ou horas e dias, ou dia. E o que me chama a atenção é o motivo pelo qual ele havia de passar aqui. Sabe o que é? Homens maquinando assassinato, homens maus. Ou seja, o homem volta a entristecer a Deus. Mas dessa vez, eles vêm com um plano para matar não uma pessoa comum, mas vêm para matar a solução da humanidade. Preste bem atenção, irmãos. Que tristeza. Um homem que era para ter sido coroado é assassinado. Um homem que era para ter sido adorado é cuspido e machucado. Um homem que era para ter sido coroado, honrado por nós, estava sendo maltratado. E a Bíblia vai dizer que quando o Espírito Santo mostrou para ele isso, ele entristeceu. E ele entristeceu, e a Bíblia vai dizer que o suor dele, irmão, saía sangue. Sangue. Ele estava orando, irmão, o suor dele saía sangue. Pensa na agonia. E nessa hora, o Espírito Santo falou no meu coração assim: sabe o que eu fiz, John? Eu saí dele e fiquei do lado dele, para permitir ele sofrer isso. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque o Espírito Santo mandou falar, sabe aquela hora que você está diante de certas situações, o Espírito Santo ele sai para ver sua reação, para ver o que você vai fazer. Jesus falou assim: ó, mas todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. E qual que era a vontade do Senhor? Qual que é a vontade do Senhor para você? Tem certeza que não é entristecer o Espírito Santo. O pastor deu uma palavra, essa palavra o Senhor me deu quando o pastor estava pregando. Ele até brigou para não pegar no telefone, mas eu tive que pegar no telefone porque eu ia anotar essa mensagem. E o pastor falou uma frase que mexeu muito comigo e eu carreguei ela. Ele falou assim: o Espírito Santo está dentro de você. Sabe o que acontece? Tudo que você vê, ele vê também. Se você abre o Facebook, o Espírito Santo está vendo o Facebook. Se você abre a tela da sua televisão para ver uma televisão, o Espírito Santo está assistindo televisão. Ei, os olhos do Espírito Santo que habita em você, a janela para ele ver o mundo é os seus olhos. Para ele ouvir é os seus ouvidos. Ah, irmão, o Espírito Santo está em todo lugar. Eu estou falando do Espírito Santo dentro de nós. Se você está no telefone, o Espírito Santo está olhando o telefone. Aquilo mexeu comigo, eu falei: meu Deus, quantas vezes eu entristeci o Espírito Santo no meu telefone? Quantas vezes eu entristeci o Espírito Santo na tela da televisão? Quantas vezes eu entristeci o Espírito Santo jogando futebol? Quantas vezes eu entristeci o Espírito Santo? Ei, quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo? Porque tudo que nós vemos, o Espírito que está dentro de nós, vê também. Será que você pode parar e pensar e raciocinar um pouco o que você tem visto, ouvido e falado, para que não entristeçais o Espírito Santo, para que não entristeça o Espírito Santo?
Quem pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Eu espero, irmãos, do fundo do meu coração, que essa palavra faça o mesmo efeito em você que fez em mim. Sabe? Porque eu vou falar para você, eu estou sentindo dores no peito. E vira e mexe, o Espírito Santo me dá um momento para eu arrepender pelo fato de eu ter entristecido Ele em algum momento. Eu estou vivendo tempos de arrependimento e eu convido você a viver esse tempo comigo. Porque o Senhor falou comigo, John, se você se arrepender ao ponto de gerar justiça para eu agir, e você entender o ponto de equilíbrio para discernir aonde você está indo, para que você não entristeça o Espírito Santo e recuar dali, você vai ser um crente poderoso na minha presença. Eu vou te usar tremendamente. O Espírito Santo falou isso comigo, irmãos. Depois do jejum, o Espírito Santo falou comigo assim, eu não te uso mais do que isso, porque eu não tenho justiça para poder usar. Eu preciso que você se arrepende e eu preciso que você discerne o momento em que você está prestes a entristecer o Espírito Santo e recue antes de cometer esse ato. Quem está entendendo? Porque se você se achar nesse momento, você vai ser poderoso na minha mão. Olha o que o Espírito Santo me falou, irmão. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Quer ser poderoso na mão do Senhor? Ache esse momento, esse discernimento de não entristecer o Espírito Santo, de dar um passo atrás antes de cometer aquele pecado. E o Senhor Jesus, ele entristeceu. E mais uma vez, irmãos, o homem faz a Trindade entristecer, matando aquele que ele deveria honrar. O diabo, irmãos, ele faz planos. Ele é dedicado, irmãos. Ele reúne. Irmãos, pensa bem. Olha o que o Espírito Santo colocou no meu coração aqui agora. Antes, quando eu e você era mais jovem, o Espírito Santo colocou isso no meu coração agora. Não está no meu esboço. Quem aqui já ouviu nas histórias que o pessoal contava que ia passando na estrada, aparecia uma assombração? Aquela casa é assombrada, não é verdade? O diabo manifestou num cara lá na rua. Só que, irmãos, olha o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Observe que isso acabou, não tem isso mais. Você sabe por que não tem isso mais? Os planos mudaram. Você sabe como agora que o diabo vem agora? Ele percebeu, irmãos, o diabo ele é inteligente, ele percebeu que assustar as pessoas não dava lucro para ele. Irmãos, presta atenção, qualquer pessoa que vê o diabo de chifre e rabo, é o primeiro que vai vir para a igreja correndo e vai aceitar Jesus. Se você vê o diabo do jeito que ele é, você vai falar assim, você vai virar o maior crente da história. E você vai falar assim, eu vou para a igreja e de lá eu não saio, não quero ver aquele bicho nunca mais. Estou mentindo, irmãos? Mas a estratégia mudou, pastor Douglas. A estratégia agora, sabe qual que é? É as bandejas. Ele inovou, irmãos. Ei, a rede social tem pegado muitos dos santos de Deus. Tem pegado. O dinheiro tem pegado muitos dos santos. O dinheiro. O diabo, irmãos, vem com coisa que nós gostamos. Ele aprendeu que o melhor para te atrair é o que causa prazer aqui, ó, na carne. E eu não vou ficar citando aqui, porque muitas coisas é imoral falar. Mas ele traz agora o que é mais gostoso e prazeroso para a carne.
E por que ele faz isso? Porque ele sabe que a carne vai ceder. A carne uma hora vai ceder. Se você não fazer um jejum de 24 e 40 horas, se você não entrar num propósito com a igreja, e não orar, e não buscar, uma hora a carne vai ceder. Me desculpe estar sendo tão duro com você. Mas é que eu contei esse testemunho lá. O irmão Ítalo está aqui e sabe, a gente mora junto. Eu estava no momento voando na presença de Deus. Jejuando, orando, empolgado com o jejum de 40 horas. O diabo veio e me deu uma cacetada. Eu busquei o pastor, falei, pastor, aconteceu um negócio aqui, pastor, o que é isso? Tomei um susto. O pastor me chamou, conversou, me orientou, falou, ó, meu filho, isso é o diabo. Você tem que lutar. Usei ali toda a unção que o pastor derramou sobre mim ali, fui embora, continuei no jejum, orando, o Espírito Santo me revelou. Ele veio para te desviar da minha presença. E se você não tivesse no jejum, você ia cair. Bendita a hora que eu fiz esse jejum, irmão, senão eu não estava aqui pregando. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Ele faz planos que a sua carne cede. É a carne, ele sabe, ele está aqui há muito mais tempo que eu e você. Ele sabe que se ele bater no lugar certo, na hora certa, no momento certo, você vai ceder. E é por isso que eu queria dizer para você, meu querido, nós temos uma igreja que jejua, que ora, que busca. Você não precisa fazer nada sozinho. Se você entrar num grupo de algum irmão, tem alguma irmã jejuando aí. Tem algum irmão jejuando aí, tem alguém. É incrível. Passei por 4 igrejas na minha vida inteira. Uma no Paraná, onde eu batizei. 2 em Cachoeira Escura, onde eu morei. E agora aqui. Foi só 4. Em Cachoeira Escura eu troquei. Porque todo mundo saiu, eu tive que sair também. Mas não passei por muitas igrejas não, mas as 4 igrejas que eu passei, eu nunca vi uma coisa igual eu estou vendo aqui. Você aqui não anda sozinho. Se você não fazer, é porque você não quer. Tem gente fazendo o tempo inteiro. O Senhor te colocou aqui para te dar essa força. Foi assim comigo. Você não vai fazer sozinho. Mas eu louvo a Deus que se o diabo faz plano, o Senhor também faz plano. Porque se o diabo estava fazendo planos aqui, Deus fez um lá no jardim do Éden. E este te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. O Senhor vem fazendo planos para eu e você ter o direito de estar aqui hoje. Não entristeça o Senhor. Pelo contrário, alegre-se nele. Alegre-se na força dele. Eu vou encerrar, meu irmão. E eu vou encerrar essa palavra lendo o mesmo texto que a gente leu no início. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos. Irmãos, repare bem nessas palavras, porque eu vou encerrar por aqui. Eu gostaria muito que você, do fundo do meu coração, pensasse sobre isso. Amargura. Amargura, irmão, ela
ela toma o coração do homem muito fácil. Você quer ver você ficar amargurado? Vai lá no trabalho lá, alguém te fala uma palavra, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você já fica amargurado. E o Senhor está falando, livra-se da amargura. O que eu vejo nesse texto é que a amargura entristece o Espírito Santo, porque no contexto do versículo está escrito. Em Atos capítulo 8, irmãos, Simão, tem um homem chamado Simão. Ele estava amargurado. E ele via a presença de Deus. Olha o que a amargura faz. Em Atos capítulo 8, pode ler depois na sua casa. Um homem chamado Simão. Ele estava tão amargurado que a Bíblia vai dizer que ele chegava nos discípulos e vendo que eles colocavam a mão sobre as pessoas, descia o Espírito Santo, ele dizia e falava assim, eu quero esse negócio aí, eu vou pagar por isso. O cara estava tão amargurado que ele não tinha racionalidade para entender que o negócio ali não tinha nada a ver com dinheiro. Pensa bem comigo, irmãos. Atos capítulo 8, versículo 18. Se quiser ler, pode ler. A partir do 18. O cara, quando está amargurado, ele não consegue ver o mover do Espírito Santo, não, irmãos. Ele vem para uma igreja como essa aqui, cheia do poder de Deus, e ele trava todo. E o Senhor está nos convidando a deixar a amargura hoje. Outra coisa que o Senhor falou muito bem, a questão da ira, da indignação. A indignação, irmãos, é um perigo para a nossa vida. Faz com que nós entristecemos o Espírito Santo. Lá no Velho Testamento, tinha um homem correto e justo diante de Deus. Mas ele ficou indignado. Um homem que o próprio Deus havia elogiado ele, Jó. Jó, irmãos, era um homem íntegro e reto, mas o que aconteceu com Jó? Ele indignou. Porque ele viu aquela coisa acontecendo com ele, ele indignou. Até Deus chegar para ele. O que mais me chama a atenção, sabe o que é, irmãos? Que Deus nos ama tanto, que em qualquer situação ele chega a nós. E ele chegou a Jó e falou assim, Jó, onde você estava? Onde você estava, Jó? Onde eu criei o mundo? Onde você estava? Onde eu fiz todas as coisas? Irmãos, eu quero dizer para você que Jesus te ama muito. Mas Ele está falando para você, chega de mandar tristeza para Ele. Manda um glória para Ele. Manda um aleluia para Ele. Manda uma oração para Ele. Manda um jejum para Ele. Manda um ato de fé para Ele. Ô, irmãos, faz o seguinte, sabe o que você faz? Jejua 30 dias aí. Ora 30 dias aí. Levanta, põe a mão na cabeça de alguém e manda ele andar, se estiver aleijado. Sei lá, faz alguma coisa. Sai para a rua pregando para alguém, alguma coisa. Manda um ato de fé. O que o Senhor Jesus está falando comigo, com você é, chega de mandar tristeza, manda alguma coisa que realmente tenha valor no mundo espiritual. Me perdoe, irmão, mas essa é a palavra que o Senhor falou para mim. Ira, calúnia, são coisas que entristecem, pastor Douglas, o Espírito Santo. Geazi foi caluniar, foi contar mentira, pegou uma biteira de uma lepra. Acabou com a vida dele. E pior, sabe o que é o pior, irmãos? Se você olhar o texto e ler sobre Geazi, você vai ver que ele pegou a lepra e ficou sobre a descendência dele, pastor Douglas. Vocês entenderam aqui que o entristecer de Deus, eu falei no início da mensagem, é perigoso.
O entristecer o Espírito Santo é perigoso. Se o pastor tivesse que ele falar come on church. É. Porque o pecado de Geazi levou ele a ter lepra, mas se você ler a história, você vai ver que ficou sobre a descendência dele. Mas eu louvo a Deus por Jesus Cristo, por nos dar a oportunidade de quebrar esse jugo. Nos dá a oportunidade de nessa noite falar assim, chega de mandar tristeza para mim. A partir de hoje eu quero colher na sua casa coisas boas. Quero colher dos seus filhos coisa boa. Quero colher da sua descendência coisa que eu mesmo plantei. Esse é o alerta de Deus para a igreja hoje. Vamos colher, vamos enviar coisas boas para o Senhor colher. A Bíblia diz que o Senhor disse a Natanael que os anjos de Deus, que nós iríamos ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você acha que eles vão ficar vindo e descendo igual uma roda gigante? Subindo de mão vazia e descendo de mão vazia? Você está enganado. Os anjos sobem de mão cheia e descem de mão cheia. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Os anjos de Deus sobem de mão cheia e descem de mão cheia. Não importa. Se você fez maldade, eles vão levar a maldade. Se você gerou indignação, eles vão levar a indignação. Ah, irmão, mas não é isso. Então, se não fosse isso, ele não descia para falar do jeito que ele desceu para falar com Jó. Ei, os anjos sobem e descem de mãos cheias. Se é mentira, ele vai levar a mentira e vai apresentar diante do Senhor. Mas também, irmãos, se for jejum, eles vão levar e vão apresentar diante do Senhor. Se for verdade, eles vão levar e vão apresentar diante do Senhor. Se for justiça, eles vão levar e vão apresentar diante do Senhor. E eu quero dizer para você, meu amado, nessa noite o Senhor está nos dando a oportunidade de arrepender e de, a partir de hoje, mandar coisas melhores para o trono. A partir de hoje, mandar coisas melhores para Ele. Para que chegue um tempo em que o Senhor passe a aplicar a justiça por direito e não por misericórdia somente. Imagine aí, irmãos, Deus lá do trono começar a falar assim, eu tenho que descer para abençoar a pastora Priscila, porque ela orou o suficiente e eu tenho que entregar. Imagina acontecer conosco igual aconteceu com Daniel. Deus mandar o anjo mensageiro, a mensagem não chegar e falar assim, então eu vou mandar o de guerra também. Por sua causa, por amor a você e a sua oração, a sua fidelidade. Meu Deus, que coisa tremenda. Eu quero esse dia na minha vida. Quem mais quer esse dia? Eu quero esse dia. Eu quero esse dia. E eu vou terminar por aqui, irmãos. Eu peço à igreja que se levante, coloque sobre os pés. Que a gente vai ter um momento aqui, irmãos. A gente vai ter um momento aqui especial. Me perdoa se você estava com uma outra expectativa. Eu só quero dizer uma coisa para você. Tem um plano do diabo a seu respeito sendo planejado. Mas também tem um plano do Senhor a seu respeito para te guardar e te proteger. Porque tem uma coisa em comum em todas as histórias. O Senhor interveio. Em todas elas Ele entrou na frente. E Ele nos deu Jesus Cristo. Para que pela última vez, o entristecer
de um santo homem tivesse um valor significativo. E esse valor é a sua vida que custa. Será que você pode vir aqui na frente para a gente orar? Será que você pode vir com o pensamento de não mais entristecer o Espírito Santo? Eu queria pregar outra mensagem, tá? Porque o que Deus fez no jejum de 24 e 40 horas, eu falei com Deus assim, eu quero ir lá, Senhor, e derramar um pouco do que eu peguei lá. Até pelo sentimento que eu tenho com essa igreja, de amor. Eu falei assim, Senhor, que seria bonito demais eu chegasse lá e derramasse riqueza e bênção. E o Senhor falou, não. Lá é para falar sobre o meu espírito. E é para pedir para não mais me entristecer. Porque eu quero derramar do meu espírito. Mas eu preciso de justiça para fazer isso. Eu preciso que vocês entendam nessa noite. O Espírito Santo de Deus me disse que quer derramar mais do teu Espírito sobre cada um de nós. Mas não tem justiça o suficiente ainda. E eu faço uma pergunta para você. O que você vai fazer a partir de hoje? Qual é o seu pensamento de amanhã pela manhã, se é que você acordará vivo? Irmãos, se eu morrer amanhã, amanhecer morto, a última mensagem que eu preguei é: não entristeçais o Espírito Santo. E muitos de vocês vão saber a notícia e vão chorar, porque vocês vão falar assim: Deus estava falando com nós e nós não ouvimos. Por que não ouvir agora? Talvez muitos vão se emocionar. Por que não se emocionar agora? O Senhor está mandando te dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Porque eu quero derramar do meu Espírito. Porque eu quero usar com poder e glória. Será que você pode arrepender aí por todas as vezes que você entristeceu o Espírito Santo? Será que você pode pedir perdão, Senhor, de alma e coração? Mas não é um perdão porque o pregador está pedindo. É um perdão que vai gerar obediência amanhã. Pastor Douglas, o verdadeiro perdão gera obediência. O verdadeiro perdão gera frutos. Deixa eu ler Gálatas aqui. Estava no meu esboço, mas eu quero ler. Sabe por quê? Porque um coração arrependido gera frutos poderosos para você, para sua casa, para sua família, por onde quer que você for. Aleluias. Gálatas capítulo 5, 16, está escrito assim, está marcado na minha Bíblia. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um com o outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios,
bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vós, declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas também fala do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros. Irmãos, o Espírito Santo nos faz gerar frutos. Se realmente você se arrependeu, amanhã você tem que gerar um fruto. Faz o seguinte, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Cada dia você anota num caderno um fruto que você cometeu no dia. Fala assim, esse é o fruto do Espírito de hoje. Amanhã você faz, depois de amanhã você faz assim, esse aqui de novo hoje. Começa a contar os frutos do Espírito. E sabe o que faz também? Conta os frutos da carne também. Sabe por quê? Porque se você anotar os da carne e do Espírito, uma hora você faz uma balança no mês e vê qual lado que vai pesar. Examine, pois, o homem a si mesmo. Você tem que examinar você mesmo. Você olhar para dentro de você. Imagina chegar no fim do mês, a balança estiver pesada pelo lado do fruto da carne. Hã? Mas uma coisa eu digo a vocês. Se a nossa balança pesar para o lado do Espírito, o diabo que se prepare. Porque nós vamos arrombar e estrondar as portas do inferno. E nós vamos arrancar de lá os jovens que estão perdidos. Os da nossa família que está escravizado. As pessoas em que nós pregar, o Espírito Santo vai tomar de lá e vai trazer para a presença de Deus. E nós vamos começar essa história hoje aqui mais uma vez. Começando a se arrepender por todas as vezes que nós entristecemos o Espírito Santo. Senhor, eu quero orar, Senhor. Eu quero orar e clamar ao Senhor pelo Teu Espírito. Eu quero clamar ao Senhor para gerar, Senhor, um arrependimento em cada coração aqui nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, pela Tua doce misericórdia, para que o Teu Espírito gere arrependimento. Mas o arrependimento, Senhor, não de boca. Mas o arrependimento, Senhor, não superficial. Mas um arrependimento, Senhor, que faz com que nós geramos frutos todos os dias. Escuta a oração do Teu povo, Senhor. Eu não estou escutando, Senhor, mas o Senhor escuta. Eu não sei o que essas pessoas estão dizendo, mas o Senhor sabe. Pois a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, no nome de Jesus, envia os Teus anjos neste lugar para colher as orações que estão sendo feitas aqui e levar diante do Senhor, para que o Senhor responda, Senhor, a oração do Teu povo. Senhor, o Teu Espírito Santo, Pai, é o que nós clamamos. É o Teu Espírito Santo que nós queremos. Nós denunciamos, Senhor, a obra da carne nessa noite. Aleluia. Eu peço ao Senhor perdão, Senhor, ainda que ninguém se arrependa. Eu me arrependo, Senhor, nessa noite. Senhor, me perdoa, Pai. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, cada um de nós. Derrama o Teu Espírito.
nos gera arrependimento. Faça com que o nosso espírito, Senhor, seja mais forte que a carne. Oh, irmãos, ore aí. Peça perdão, Senhor. Não sai daqui sem fazer esse conserto. O Senhor quer trazer, quer buscar coisas diferentes do seu coração. O Senhor quer buscar frutos deliciosos do seu coração. Frutos com pureza. Oh, Espírito Santo. Derrama do teu Espírito, Pai. Nos gera, Senhor, frutos sobre nossas casas, sobre nossas famílias, Senhor. Oh, irmãos, eu queria que vocês sentissem o que eu estou sentindo aqui. Calma. Parece que eu sinto o Espírito Santo chorando. Triste. Oh, Senhor da glória. Chega de entristecer o Espírito Santo, igreja. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Em todo momento em que o homem errou, o Senhor fez um plano para consertar. Em todo momento em que o homem estragou o plano de Deus, a mão do Senhor foi mais forte para consertar. E o que o Senhor está falando no meu coração aqui é que Ele vai consertar o plano aqui, Douglas. Amém. O Senhor falou comigo assim, que se você arrepender, vai consertar o plano aqui. Tem plano sendo consertado aqui. Só que o que você precisa entender é que o diabo vai fazer outro, sabe? Ele não desiste. E o Senhor falou que nesse mundo ossos ainda iam se quebrar. Será que você tem maturidade para entender? E força e sabedoria para fazer o que é para fazer? Assim como você sai de manhã para trabalhar e faz o que deve ser feito? Ore aí, irmãos. Ore e pede o Senhor força. Calar todas as vozes, menos a jejuar. tua. Silenciar Tá aguentando orar, não? Dobra o joelho, fica em silêncio, mas dobra. A tua. Tá aguentando ler, não? Põe negócio no ouvido. Headphone. Se eu não te ouvir, eu
Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida do John, pregador da palavra do Senhor. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: o segredo para não entristecer o Espírito Santo é obedecer. O segredo para não entristecer o Espírito Santo é obedecer. Observe, irmãos, que nós temos mais facilidade para sacrificar. É verdade ou não é? Temos mais facilidades para sacrificar. Se eu pedir um carpinteiro para construir uma igreja, constrói uma igreja. Se eu pedir um pintor para pintar uma igreja, pinta a igreja toda. Se eu pedir um eletricista para poder passar todos os fios e fazer a elétrica toda, faz a elétrica toda. Mas nós temos facilidade de apresentar os seus sacrifícios. E eu não estou dizendo que você não deva fazer isso, não deva. Mas o Senhor tem mais prazer em obediência. A forma de não entristecer o Espírito Santo, irmã Kênia, é obedecer ao Senhor. Aleluia. Eu louvo a Deus pela palavra que foi ministrada. Quando o John falava aqui, lá em Gênesis, né, que o homem pecou lá no jardim e Deus ele trouxe uma provisão. A Bíblia fala que Deus fez uma roupa para o homem. Quem lembra desse versículo? Deus fez uma roupa para o homem de quê? De pele de animais. Sabe que animal que foi morto lá? Para fazer uma roupa para o homem? Foi o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. No mesmo tempo que você falha, Deus ele traz uma provisão. Nós precisamos entender as oportunidades que Deus está nos dando. Hoje ele nos deu a oportunidade de se arrepender. Mas como o John disse aqui, o arrependimento verdadeiro, ele precisa produzir a obediência. Fala para a pessoa, fala do arrependimento verdadeiro. Precisa produzir a obediência. Aleluia. Para eu não entristecer o Espírito Santo, eu só preciso obedecer. Amém. Feche seus olhos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Senhor, por essa palavra que foi ministrada. Não entristeçais o Espírito Santo. Senhor, nós nos arrependemos diante de Ti nessa noite. Nós vamos diante do Teu altar, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, por todas as vezes que nós falhamos e que nós, Senhor, entristecemos, nós acabamos, Senhor, entristecendo o Teu Espírito, Deus. Senhor, nós nos arrependemos, ó Pai, como pessoas de forma individual, mas também nós nos arrependemos como igreja e como corpo de Cristo, Senhor. Senhor, nós nos arrependemos e pedimos perdão por todas as vezes. Deus, cria em nós, ó Pai, um coração puro. Cria em nós, ó Deus, um coração obediente, Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração que está disposto a obedecer, Senhor. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor tem mais prazer, Senhor, na obediência do que nos sacrifícios. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, muda a nossa mente a respeito disso, Senhor. Meu Deus, porque muitas das vezes nós sacrificamos tanto, e fazemos tanto, mas o Senhor quer apenas a nossa obediência. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós não venhamos, ó Pai, desobedecer, que nós não venhamos, ó Deus, entristecer o Teu Espírito, Pai. Meu Deus, nessa noite eu despeço o Teu corpo, a Tua igreja, Pai. Meu Deus, debaixo da bênção do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela provisão que o Senhor nos trouxe, Senhor, que foi Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo preço que Jesus pagou. Meu Deus, eu despeço a Tua igreja nessa noite, Senhor. Meu Deus, te pedindo, Senhor, nos dá um coração obediente, Senhor, para que nós não entristeçamos, ó Pai, para que nós não venhamos entristecer, ó Deus,
o teu Espírito, Senhor. Nos dá um coração obediente, Deus. A obediência, papai querido, não porque eu sou obrigado, não porque eu tenho que prestar conta, não porque eu tenho que fazer, mas a obediência porque eu quero alegrar o teu coração. A obediência, Senhor, porque eu quero te fazer, Senhor, eu quero prestar, Senhor, um louvor alegre, Senhor, eu quero devolver ao Senhor, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, a mesma generosidade, Pai, que o Senhor tem sido comigo, Pai. Meu Deus, nos dá um coração, Senhor, obediente, Senhor, para entender os teus mandamentos, entender, Senhor, o teu evangelho, ó Pai. Nos dá um coração obediente, Senhor, para herdar o reino, Senhor. Nos dá um coração obediente, Senhor, para que nós possamos reinar contigo, Senhor. Nós não queremos apenas ser cristãos, ó Pai, salvos, mas nós queremos ser cristãos, ó Deus, que reina contigo, Senhor, que reina contigo, Pai. Meu Deus, eu despeço a tua igreja nessa noite te pedindo, Senhor, nos dá um coração para obedecer, Senhor. Coloque a sua mão assim em posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. A igreja diz: Deus te abençoe em nome de Jesus. Se alguém precisar de oração ou algo mais, nós estamos aqui disponíveis. Amém? Pastor, então, amém. Eu falei que ia mudar de horário. Vou mudar amanhã. Tá, não vou mais ter agora. Dia 2 vai preparar, não. Na verdade, era para ter mudado dia 1º. Aí demorou um pouco, por exemplo, preço é muito grande. Agora eu vou das 7 às 3 da manhã. Agora eu faço da meia-noite às 8.